Chá remoto com Daria Arabel, começando agora. Um brinde para você que está aqui agora, me vendo, me assistindo. Preparei um chá de açafrão da terra, muito bom. Olha, Daniele, tudo bom? Tô aqui tomando meu chazinho de açafrão e esperando meu amigo Ocimar Said, que ele tá lançando um curso, mais um curso, né? Porque aquele dali, ele é fera. Boa noite, quanto tempo? Inês, boa noite. Tô aqui esperando o Ocimar, que ele tá lançando um curso, né, sobre numerologia. Oi, Valéria! Olha aqui, olha, um chazinho de açafrão da terra, douradinho, muito bom. Saúde. Ai, que bom, tá fresquinho. E eu tô aqui aguardando o meu querido Ocimar. Vai falar sobre os números mestres. Boa noite. Muito bem. O Ocimar chegou e eu vou mandar o convite para ele. Hoje nós vamos falar sobre os números mestres, sobre numerologia, né? Vamos deixar que ele fala, que ele é ótimo nisso. Deixa eu mandar o convitinho. Ah, ele mandou para mim. É 1, 2 e... Olha só quem tá aí. Tempo que a gente não conversa, hein? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? É verdade, tá tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Tudo ótimo. Aqui na freguesia Beleza. tá aquela paz de sempre. E aí na ilha, como é que tá? Ah, aquela paz de sempre, né? Hoje ainda encontrei com uma tartaruga aqui. Eu fiz um story, não sei se você viu. Eu vi, coisa Eu- linda. então, eu tenho essa. Eu não sei se é época do ano, mas eu tenho essa oportunidade de estar todo dia ali nadando com as tartarugas. Elas são super dóceis aqui onde eu moro, é impressionante. Imensa, né? É, as que tem aqui perto de casa são grandes. A que eu filmei hoje era pequenininha. Jura que... Nossa. É, elas são realmente grandes aqui, viu? Eu vejo... Ó, essa semana eu vi um ouriço do tamanho de uma bola de basquete aqui, dando rolê. Não? Ai, ai. Caramba. Tem bastante coisa aqui, acho que é porque não tem onda, né? São praias sem onda. Então esses animais ficam tranquilos, né? Limpíssimo, né? É, e Limpíssimo. limpo, né? Coisa É, linda. Que paraíso. paraíso, muito bom. Problema aqui com o meu fone. Eu acho que esse deu Tá certo. me ouvindo? Tranquilo? Ah, Eu tô ouvindo mais baixo perfeito. você dessa vez. Tá me ouvindo mais baixo agora? Tô. Peraí. Não, quero ajustar isso daqui. Esse é bom, né? Eu tô precisando comprar um com fio. Eu ando com fio para todo lado. É que o meu fone desse, o plug dele é diferente. Oiê, tá me ouvindo agora? Agora sim. E Ah, você? eu tô te ouvindo bem agora também. Bem. Ai, finalmente. Eu tô aqui querendo saber sobre o seu novo curso. Então, esse curso eu fiz o numerologia básico, né? E o avançado. E vou fazer uma série de intermediários aí, né? Para Aham. quem viu o material de divulgação, viu que cada um do básico ao avançado, você tem uma meta, né? Ou Tá. um, ou uma, o que você busca, né? Ou é uma meta mesmo, né? Então, o básico é conhecer a árvore da vida, como você operar esses números lá dentro. O básico 1 é uma base um pouquinho de leve a respeito da teosofia, indicando lugares de estudo, né? Por que que você não encontra muito curso de cabala para numerólogo? Porque é um assunto extenso, né? Eu acho que o meu grande trabalho foi condensar isso o suficiente, né? Então, o meu vídeo de amostra lá, a primeira aula,
eu digo que eu dou o suficiente de teosofia para a pessoa conseguir falar essa língua que tem tudo a ver com a eubiose e com a teosofia, né, que é a vertente que eu escolhi aí, tanto para mim quanto para as aulas mesmo, para os cursos, porque é uma instituição grande, com muito material, né? Então, esse tipo de coisa você não estuda, né? Chama iniciação, mas não tem terminação, né? Não tem tem. iniciação, você inicia e pronto, E vai, né? Vai uma bola de neve. Cada Isso. vez tem mais conhecimento, tem mais coisa, né? E como o meu material é todo ligado à iniciação, né? Então esse básico 1 e básico 2 é bem importante. E aí o intermediário. Uhum. No intermediário, o que está atrelado ao curso é para diferenciar os mistérios maiores dos menores, para a gente começar a falar a mesma linguagem. Então tem esse intermediário aqui que eu estou lançando hoje, né, que não faz parte do curso, né, ele é só um intermediário porque ele não é uma chave de consciência, que é o que eu busco no avançado. Então, o intermediário ele é um diálogo maior com os números, né? Então, a meta ali do básico, de conhecer a Cabala e a Teosofia, já foi alcançado. Aí você começa a explorar o setenário, explorar o 11, o 22, o 33, por exemplo, e explorar. Eu acho que toda essa busca de arquétipos vão ser cursos intermediários, né? Entendi. E o 11, 22 e 33 são 33. os mestres. Isso, né? Então a questão de mestre, o que quer dizer mestre, né? Quando você pensa em mestre, tem mestre de obra, tem mestre de tudo, né? Então ele é um cara que você não para de aprender nunca, eu vejo assim o mestre, né? Então você tem professores, né? O professor, você termina o ensino médio, você troca de professor e tal, um mestre, né? Quase um tutor, né? Então a maneira como ele se comporta, né? O mestre ele é diferente, né? O próprio guru, né? O guru, né? Tem muito mais a ver com o mestre, né? Uhum. Então os números, esse 11, esse 22, eles são mestres porque você nunca para de aprender com eles, principalmente o 11, né? Que é o que prende bastante atenção. E eu queria dizer agora que está chegando o pessoal que essa live aqui de lançamento, eu vou falar só a respeito de tarô com 11, com 22. Então, o que eu vou falar hoje não tem nada no curso. Vai ser uma matéria exclusiva aqui para gente que está aqui conversando nessa live para falar do 11, do 22, do 33, que é coisa que ninguém fala, né? Porque o que já foi falado está sendo repetido. Eu escuto para todo lado a mesma coisa. Né? Então, por que utilizar o tarô menor? Quantas cartas você tem no tarô menor? 56. É o próprio 11. Né? Então, no curso, eu vou abordar o 11 dentro da Cabala, falando a respeito, né, esse grande mistério ligado a Da'at, que é aquela sefira do meio. Né? Por que, que o 11 ele tem tanto mistério? Né? Então, ele é o conhecimento, a tradução da palavra Da'at é o conhecimento, só que é o conhecimento já etéreo, né? Essa sefira nem existe, né? Então, dentro do curso, eu vou explorar a árvore da vida, eu vou explorar essa ligação do 11 de Da'at com Plutão, com Escorpião, né? Por isso que é um número tão desafiador. Está nesses arquétipos da árvore da vida que eu vou explorar no curso, né? Então, qualquer coisa que envolve Plutão, que envolve Escorpião, que é o conhecimento puro mesmo, né? Não é nem a sabedoria que é ligada a Sefira 3, Binah, ou né? São outros tipos, né? Você tem outros tipos de conhecimentos, né? E Da'at, ele é o conhecimento puro mesmo, ligado a Plutão, ligado à abertura completa de percepções aí. Por isso que esse 11, dentro da árvore da vida, ele traz esse simbolismo tão forte aí, né? Realmente. E é ligado com os arcanos menores por causa do 56. Então, você vai ensinar alguma coisinha que a gente pode usar aí no nosso dia a dia. Vou ensinar. Vai ser bastante ligado ao tarô menor, que eu ganhei de presente, uma pessoa super especial, tarô que eu não tinha, do Oswald. E tô aqui mergulhado nele, falei, é dele que a gente vai falar. E como que a gente vai falar, né? Então, o pessoal adora tarô, né? Então, vamos falar de tarô. Tarô menor é uma beleza. E por que ele é ligado com 11? Por causa desse 56.
né? Tá. Então, se ela tem esse número, ela tem alguma indicação. E aí eu estava falando a respeito do tarô menor outro dia, e tem algumas coisas que pouca gente sabe a respeito do tarô menor. Por exemplo, o As, né? O As, ele é de A a Z, né? Então você tem o alfa e o ômega lá dentro. Então o As, ele é o alfa e o ômega daquele naipe. Tem vários detalhes. Por exemplo, você tem cartas pretas e vermelhas, né? Em teoria teria que ser preta e branca, né? Ou você utilizar, por exemplo, dama, é sempre preto e branco, né? Só que o tarô menor ele não tem nenhum, ele não tem nada sagrado, né? Então você não pode ter o branco. Você tem o vermelho ali, que é a cor da Kundalini mesmo, da sabedoria da Terra mesmo. Então o preto e o vermelho, não tem nada branco no tarô menor. E no tarô maior você encontra brancos em lugares chaves, por exemplo, a luva do Papa no Arcano 5. Então a luva da pureza, que ele tem uma cruz inclusive aqui, né? E o lugar mais importante do branco no tarô maior está no pé do louco. Quando você tem um tarôzão bom, que nem o meu aqui do Vite, que tem todas essas referências, que eu falo que ele é bom, né? Porque ele é o tarô simbólico mesmo, ele é feito para isso. Você repara que o sapato do louco, todos os sapatos do tarô maior são pretos, né? Ele tem a sola branca. Então o louco, ele tá pisando ali no branco. E o pé como a parte mais sagrada do corpo, né? Pouca gente sabe, ligado aos mistérios da cobra, né? Que está ligada, sempre grudada no chão, né? E é sempre legal você ver os pés de todos os arcanos, né? Todos eles, o pé ligado a peixes, né? A última consciência do 12. É um assunto que eu adoro, né? E com esse tarô aqui eu me perco na mão. Gente, vamos começar por alguma coisa mais básica aí, para a gente poder conseguir ajustar isso. É muita coisa. Então vamos lá. Como que a gente pode pensar no tarô menor para pensar no 11, por exemplo, né? Então, o tarô, ele acaba na carta 22. O tarô menor, a primeira carta do tarô menor é o Rei de Paus, que é o número 23. Então, nas escolas de iniciação, você dá números para cada carta. Então, a partir do o primeiro arcano do tarô menor, você tem o número 23 ligado ao 5. Ligado ao 5, que é quem? Que é a carta de Áries, né? Então, você já começa isso com essa força de Áries, né? A carta seguinte é o arcano 24, que é a Rainha de Paus. Então, é assim que a gente vai numerando até quem? Até o 78. Sim. Então, essas cartas do tarô menor, todas elas têm número, tá? Então, a partir desses números que nós vamos começar a tirar as lições do tarô. Então, eu posso começar a pensar nas somas do tarô menor que dão 11. Que é isso que eu estou estudando agora, tá? Então, qual que é a primeira carta? É o 8 de Paus, que é a carta número 29. Tá? Então eu tenho ela aqui e eu vou passar essa série de números, depois eu posso disponibilizar ela aí, e elas servem para você, através do tarô, graficamente, você ter o insight do número 11. Então, no meu curso, eu vou falar do 11 no tarô maior. Dentro da árvore da vida, precisa ter feito o meu básico, né? Então, por isso que ele chama intermediário, né? Então, é interessante... Então, o curso básico, ele está gravado. Tá, já está pronto. 1 e 2, já está vendendo já. Perfeito. Então, fica mais fácil. Então, acho que até eu sei com você. Eu lanço tudo com você, meus cursos, minhas coisas, minhas aulas. E aí, hoje eu resolvi fazer do tarô menor porque eu não abordo no curso, né? Isso aqui que eu estou fazendo é mais essa brincadeira. E como? Você vai dispor essas cartas que eu vou dizer e elas graficamente vão te dar insights a respeito desse 11, desse 22 e é dessa maneira que você usa o tarô
nas escolas de iniciação, né? Então você, às vezes, faz o caminho da esfinge. Hoje, o nosso caminho vai ser o do 11. Tá. Né? Que ele existe também no tarô maior. Eu estou separado aqui, que eu estou com um tarô, tô todo animado com o meu tarô novo. Que é quem? Que é o 2, o 11 e o 20. Todos eles têm a ver com o número 11, né? Então, o 2, olha o caminho do 11 dentro do tarô maior. Você sai da Lua, né? Você sai do arcano 2, você passa por Marte, que é a alma da Terra, né? Que é a força, né? Chegando em quem? O julgamento, né? Então, olha o caminho desse 11 dentro do tarô maior. E esse que é o convite, né? Esse tipo de aula não existe para numerólogo, né? Você sugerir esse tipo de abertura de tarô. Utilizando o Virt, aqui, ó, aí, ó. Lindas, né? Então, ela vai sair daqui da Lua, né? Que tem essa esfinge debaixo dela. Aí você tem Marte 11, né? 20 também, que é Saturno, que é o julgamento. Então, dessa maneira, você vê o caminhar do 11, né, que sai da Sefira 2, né, que vira esse número 11 aqui, né, esse conhecimento puro, né, chegando no julgamento das almas mesmo, né, e tendo esse filho aqui, né, esse aspecto aqui. Então, sugerir essas jogadas pensando em números, né? A gente faz essas jogadas pensando em gente, né? Sim. Pessoas, aspectos menores, né? Aspectos de homem, em tempo de homem, em relações, né? Aqui a gente está trabalhando com arquétipos, que é a maneira que eu gosto de trabalhar. E aqui pensando no 11 dentro do tarô maior. Então eu vou sugerir isso dentro do tarô menor. Sim. Né? E ter insights, né? Então, a partir desse olhar, né? Pensar nas referências, por exemplo, a carta 11, ela é ela tem essa letra hebraica aqui, que significa palma da mão. Palma da mão é quem? É M, é mãe, é o arcano 2, né? O próprio arcano 2, que é 11 também, né? Sim. Quando você pega o tarô menor, você vê, agora que eu vou sugerir aqui as cartas ligadas ao 11, você vê que está a corte aqui. Tem um rei, tem uma rainha, então não poderia ser 11 se não tivesse essa paridade. Por isso que eu acho interessante você estudar essa maneira de olhar o tarô, porque ela sempre dá certo, né? Eu poderia ter pensado isso aqui e não ter dado em nada, mas não, saiu um casal, saíram cartas aqui que vale a pena a gente pensar, e todas elas como mistérios do número 11. Tá gostando da ideia? Pô, tô mergulhando. Tô gostando da ideia? Eu vou falar a respeito das cartas, depois eu posso escrever elas, quais são, que é para você ter dispor essas cartas na mesa, se perguntar a respeito dessas cartas. É assim que você vai descobrir o que é o número 11. Né? Isso no tarô menor. Né? Então, o tarô maior está no curso, o tarô menor a gente está brincando aqui, porque eu não largo o meu tarô agora. Ah, não. Eu vou pegar o meu também. Eu ganhei ontem ele, aí não paro de pensar nele. Bom, essa primeira carta, eu vou falar todas as cartas de uma vez, e depois eu vou falar a respeito de cada uma. Tá? Então, essas ligadas com 11, primeiro você tem o 8 de paus ou bastão. Segundo, você tem a rainha de copas, que é a rainha mais importante, né? Então, quando você olha esse tarô menor, principalmente do Virt, você vê que a taça do Graal, que essa rainha segura, é a única que está tampada, né? Então, as outras taças do naipe, das cortes, está aberta. Então, ela mesmo, como o receptáculo do Graal, com o contenedor do Graal, né? Essa daqui é a grande personagem feminina do tarô menor, que é essa rainha de copas. Aí você tem o 4 de copas, novamente, tá? Com o número de 47. Então, esses números sempre vão dar 11. O arcano 56 ou o 9 de espadas. Agora, a gente já está nos arcanos masculinos, né? Então, você tem arcanos femininos e masculinos, eu vou comentar. Aí, o outro é o arcano 65,
que é o rei de ouro, né? Então já é esse rei com o aspecto da terra, e ele tem o ouro aqui, né, no peito, né? Então ele tem quem? O chakra cardíaco iluminado. Esse rei é o rei mais poderoso também aí, né? Então a rainha de ouros vai aparecer mais para frente quando eu falar dos 55, 44, porque segue, né? Até o final eu vou falar deles. Mas o rei de ouros, ele é o que está olhando de frente mesmo, com o chakra cardíaco iluminado, segurando o chakra cardíaco, né? Ele tem esses pés dourados, né? Então, ele faz o 4 no arcano maior com a perna vermelha, né? Aqui ele está azul e dourado nos pés, né? Então azul dourado, né? O globo azul e dourado é o quinto princípio, o sexto princípio, já é um super rei ali, né? O trono dele, né? Que ele é diferente também, né? Então são arcanos especiais que apareceram nessa minha leitura a respeito do 11 que eu estou aqui compartilhando com vocês. Tem mais uma, que é o 5 de ouros, arcano 74, que eu vou comentar um pouco mais para frente, e é isso. Tá? Então, a gente tem o 8 de paus, rainha de copas, 4 de copas, 9 de espadas, rei de ouros, 5 de ouro, e é isso. Esses são nossos arcanos da nossa viagem do 11. Né? Então, eles estão todos aqui. Então, como utilizar o tarô como chave de consciência? Através desse tipo de jogo, né? Então, pensar nesse 11, né? Então, essas cartas que eu passei e ver como elas vão conversando entre si, né? Então, a rainha que aparece, né? Esse 8 de paus. Então, qual que é a ideia desse 8 de paus? Ele trabalha essa polaridade, ele tem esse aspecto, o paus, ele é aspecto negativo feminino, né? Então, ele tem um aspecto de luta, né? Por causa do Marte, né? Então, ele carrega o 11 muito forte porque ele ainda é o primeiro, né? A Lua como a esfinge, né? Então, a Lua, ela tem a esfinge debaixo dela que ela vai transformar. E quem que é essa esfinge? Essa esfinge aqui é a alma da Terra. A alma da Terra, o arcano 11. Então, tudo vai se amarrando conforme a gente vai pensando dessa maneira, né? A rainha de taças, de copas, ela é Desculpa, esse arcano primeiro é de fogo, né? Então, você começa esse 8 de paus aí como se fosse um fósforo, né? Riscando o Marte, né? Então, você começa essa brincadeira, a rainha de copas, como a própria essência da água, carregando o sangue dos avataras escondido dentro do graal, o graal mais bonito é o dela, né? Ela é a única rainha que tem uma cobertura com o infinito por cima, então ela já está com esse infinito sobre ela. Ela vestida de verde, né? De forrate, né? Então a mulher é Kundalini, ela atrai forrate, e o homem é forrate, ela atrai Kundalini, né? Então, você tem na simbologia das espadas e do báculo, né? Você põe para cima para atrair forrate, a mulher aponta o báculo para cima para atrair forrate, e o homem a espada para baixo para atrair Kundalini. Essa mulher, ela tem uma espada, inclusive, na mão, né? Apontando para o alto. Se você olhar bem o arcano, nesse arcano 2, ela está com os dois, com o véu, ó. Uhum. Esse aqui não. Já caiu um véu. Diferente. Então, a metade do véu já está sendo revelado aqui. Então, é importante a gente reparar nessas coisas todas ligadas ao mistério do 11, né? A gente está falando só de 11 aqui. Você vê como tem coisa, né, para ser falado. Você quer comentar alguma coisa? Ou eu estou falando aqui demais? Não, pode falar, eu estou hipnotizada. Vou seguir então aqui antes da gente falar do 22. Vou falar aqui do 4 de copas, né, de taças. Ela é uma parte feminina aí, né? Traz alegria, ligada à alegria, à família, uma escanda, um atributo feminino de qualidade, né? O arcano 47. E aí a gente já começa com os arcanos masculinos,
9 de espadas. Então, o 9 de espadas, com esse 11 de Marte, né? Então, com o 9 como o arcano do homem perfeito, né? Do peregrino, e as espadas com esse desafio, né? Então, mais uma conversa aí, né, que você tem, e o número 56 ele é muito importante, porque o número 56 é o número dos arcanos menores. Então, o 11 não só é a alma da Terra, como o 56 é o 11 que é a alma do ser humano nos seus 4 aspectos, né? Então, nos seus 4 naipes. Quando você fala em tarô menor, você está falando em humanos, né? Você está falando em relações humanas, né? Então, sim, esse arcano 56, ele tinha que estar aí, né? Por isso que é legal você estudar o tarô dessa maneira, porque ele é quase matemático, né? Você começa a abrir. E o que eu estou falando aqui agora, sem parar, na realidade, é o convite que eu quero que vocês façam isso, né? Você sair pensando a respeito desse 56, desse 11, fazendo essas associações que eu estou fazendo aqui, né? Porque a proposta hoje é essa, é mostrar como que eu vou trabalhar esse tarô menor a respeito do 11, já que eu não fiz no curso, né? O curso a gente fala de mistérios maiores, né? Então, tarô maior, aí cabala, né? Tudo bem, bem ligado ao tarô maior mesmo. E aqui, o senhor Rei de Ouro, o arcano 65, que é igual a 56, né? Então, esses estudos são impressionantes. E o 11, olha quanto mistério do 11 dentro do tarô menor, né? E que eu vejo pouca gente falar, né? E são estudos que eu faço aqui em casa com meu caderno, né? Esses são os estudos que eu que eu gosto de passar meu tempo. O que você faz? Que tem um cara nadando com tartaruga, né? Não, eu chego em casa e estudo o tarô menor aqui. Mas esses são chaves de conhecimento que eu tento buscar, e esse ambiente que eu vivo tem tudo a ver com ter paz, né? Para poder meditar a respeito, né? Então eu compreendo completamente quem não tem condição de ter paz para ter esse tipo de insight aqui, né? Então eu abri mão aí de muita coisa para poder me debruçar nesse tarô aqui, né? E eu acho muito bom poder dividir com vocês, né? Porque eram coisas que ficavam realmente no meu caderno mesmo, e que eu ficava ali pensando o dia inteiro a respeito do 11. Bom, voltando aqui para o rei. Esse rei é o que eu falei, do chakra cardíaco iluminado. Então, o chakra cardíaco, quando ele se ilumina, as 12 pétalas aparecem mais 2, né? Então, isso está tudo no meu curso básico 1, né? Então, está tudo no básico 1 ligado à teosofia. Você ilumina o 12, aparece Forhat Kundalini, aparece as 2 pétalas a mais, 14, né? Então, você fica o ser humano perfeito, tem 14 pétalas, né? Essas 2 pétalas, elas geram o 8º chakra, né? O Vibhuti. Então, o momento que o homem se ilumina, um segundo antes da iluminação, ele é esse rei. Ele está com esse negócio, com o chakra de 12 aqui desperto. Aí ele vira o 14. E quando ele vira o 14, ele tem tudo a ver de novo com os arcanos menores, né? Porque o 14 são o número de cada naipe. Então eu tenho 14 cartas de paus, 14 cartas de copas, né? Então ele tem todo o tarô dele ali, né, no 12. Quando você passa os 12 signos, né, você vence os 12 trabalhos, o Hércules, o Sol, vence esses 12 trabalhos, aparece a iluminação através de Forhat Kundalini. Por isso que é lotado de verde e vermelho. Ele está sentado num trono verde, ela está sentada num trono vermelho. É Forhat Kundalini equilibrado. É esse cara com esse chakra dourado brilhando aqui. Isso. Né, que tem tudo a ver com a próxima humanidade, né? Os próximos seres aí que vão nascer na próxima ronda e tudo, né? E teremos 14 signos, né? 6 dedos, né? Tem toda essa história, né? O próximo ser humano começa, né, um outro tipo de evolução, né? Isso é coisa da teosofia, né? Da eubiose, mas essa que é a ideia.
né? Você ilumina os 12 e sobra esse 14 aí, na figura do rei, né? Então você tem esses 14 pedaços de Osíris, né? Que se fala muito, né, a respeito disso. Quem foi, né? O que aconteceu com Osíris, né? Então, ele foi espalhado, esses 14 pedaços foi espalhado pelo Egito, né? E Ísis foi buscar esses pedaços para depois unir eles e, através da união dele, criar o filho, né? Que é o Tote. Bom, esse caminho de Ísis é que é o itinerário de Ió, que a gente escuta falar tanto. Não sei se você já escutou falar de itinerário de Ió. Já. Se fala bastante, isso está ligado aos mistérios de Ísis e dos 14 pedaços de Osíris, ou seja, dos 14 naipes, dos 14 cartas menores. Perfeito. É isso aí, foi mais ou menos isso a respeito do 11, né? Então, a ideia que eu trouxe aqui do 11 é você colocar essas cartas e da mesma maneira que, como a gente está bem acostumado, eu pelo menos, a usar o tarô maior, pegar o caminho do 11, né? E aqui pegar o caminho do 11 com essas referências menores, né? Ver esse casal, ver esse pessoal aí todo, aí, essas taças, e ver o que isso te agrega para conhecer o 11, né? Então, eu trouxe um pouquinho mais aqui, eu trouxe o 22, né? Então, o 22 e o 33 são dois conceitos que eu vou apresentar no curso, tá? Então, que é a ideia, um outro conceito que eu vejo pouca gente explicando quando fala de numerologia, que é a questão do mais um. O 11 é o 10 mais 1. O 22 é o 21 mais 1. Como assim? O que eu estou falando? O 8 é o 7 mais 1. Né? Então, a gente utiliza muito essa maneira de pensar. Por quê? Porque você pega como 11, você pega todo do 1 ao 10 e junta numa coisa só, no 11, da arte, o conhecimento. Né? Quando eu penso em 22, fora os 22 arcanos, que já junta tudo, né? Então os 22 arcanos junta os 7 planetas, mais os 12 signos, né? Mais as 3 cartas-mães, você tem esse número de 22. Então, dentro do tarô maior, o 22 é tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, né? O tarô, ele reserva todos esses mistérios, todos eles dentro do 22, tá? E como 21 mais 1, né? Então, pensar também nessa ideia de o 33, 32 mais 1. O que é o 32? São os 22 caminhos da Cabala mais as 10 sefiras. Então, 32, ela é um nível acima ainda, né? Então, quando você fala em 22, você tem o tarô. Quando você fala em 32, você fala no tarô mais as sefiras. E o 33 é isso tudo mais 1. Então, a ideia do mais 1 é muito importante na numerologia, que eu vejo pouca gente falando aí, que vai ser um pouco explorado ali no meu curso. Eu nunca ouvi falar desse mais 1. Se usa demais, né? Em textos de teosofia se usa muito, né? O 8 como 7 mais 1. E o 22, quando você está lendo principalmente a respeito de Agartha, que é ligada às 7 cidades, cada uma com 3 templos, Shambhala o 1. Né? Uhum. Então, você tem Shambhala como 21 mais 1. Né? Então, esse conceito é muito, muito aplicado mesmo, e eu acho que vale a pena a gente pensar como essa consubstanciação, essa é a palavra, né, de tudo que veio antes, em um número só. Na realidade, aí o 11, ou o 22, ou o 33. Fora somas, né? Fora uma série de coisas que dá para você fazer. Na chamada, eu falei que o pessoal podia fazer perguntas. Será que alguém fez alguma coisa? Eu estou olhando aí, eu não sei se eu vi muita pergunta, não. Enquanto ninguém fez pergunta, assim, uma pergunta direta para você, não fizeram ainda. E quem quiser fazer pergunta pode fazer. Se não conseguir elaborar a pergunta agora, depois deixa, né? Tem várias oportunidades aí, eu dou várias oportunidades de conversar. Então, porque é um assunto bem profundo, né, Simar?
São maneiras aí que eu gosto de sugerir. Por quê? Porque eu não escuto isso em outros lugares. Como que você né? aplica? Como que você aplica Eu isso? aplico jogando aqui da maneira que eu sugeri. Porque não é só o que eu aplico, é o que eu busco. O que eu busco? Eu busco entender o 11. Como? Da maneira mais profunda possível. E como você entende alguma coisa da maneira mais profunda possível? Sem palavras, sem nada. Através de símbolos. A iniciação simbólica que eu faço. Quais símbolos? Esses que eu estou sugerindo aqui. Então, isso que eu estou falando com vocês é o que eu faço em casa para aprender sobre o 11. Então, eu consigo falar 1 hora sem parar de 11. Por quê? Porque eu estou há 24 horas olhando para esse monte de 11 aqui. Sim. Olha, a Raquel, ela comentou que os ensinamentos estão bons e ela está prestando atenção nos mínimos detalhes. Beleza. Então, essa aqui é mais uma ideia, né, que apareceu por causa desse tarô que eu ganhei. E da ideia dos números, né, dos números mestres, que eu não usei isso no curso, né, então achei legal para quem estiver por aqui, dar uma olhada em como você pensar de tarô menor, não. Ah, não, mas os números mestres falam. Sim, eles estão ali, mas nada de tarô menor, né? Então eu trouxe quem aqui? O 33 do tarô menor. Quem que é o 33 do tarô menor? É o 4 de paus. Então aí você tem aí todo esse quaternário aí, e 33 se liga ao 6, né? Que é Mercúrio, que é o sexto sistema, ou o próprio arcano 15, que é o arcano, né, o do diabo, né? Que é o arcano de transformação, que é o arcano ligado a Sagitário, a Júpiter. Né? Então o 4, Júpiter, né? 4 é o próprio Júpiter, né? Ele está sentado ali aqui o quaternário, ele está sentado no cubo. Então o cubo é o 6. O cubo tem 6 lados, né? Então ele está fazendo 4 com o 6 aqui. Então tem tudo a ver com o nosso número 33, né? Então é o 6 mais o 4, né? E ligado ao arcano 15 também, porque esse 6, né, você faz 1 mais 5 ali, né? E ele está ligado a Júpiter, que é Sagitário, que é o 4, que é esse sujeito aqui, né? E a Nidana feminina, então ele tem um aspecto de fogo e como um aspecto negativo feminino ali, né? De descanso. Sim. E de positivo aí como uma iniciativa que vem desse aspecto de fogo, né? E um fogo mais sagitariano, né? Que é um fogo diferente ali, né? Esse fogo aqui desse tarô, assim, dessa leitura. O 44, a gente tem o 7 de copas, outro arcano impressionante, né? Eu fiz um curso, tá lá na Hotmart, sobre os 7 copas, né? Não esses 7 copas do Virt, mas é um 7 copas onde você tem uma referência, que é o 7 copas mais famoso, né? Mais famoso, que é o 7 copas do Waite, que tem uma caveira, que tem um véu, sabe? Qualquer aqueles 7 copos e parece que tem um maestro segurando. E lá eu faço uma leitura do setenário ali. Então, cada taça é um planeta. Então, dentro do arcano 44, que é ligado ao 8, que é ligado a... Quem que é o 8? É a justiça, né? Quem que é o 8? É esse 7 mais 1, né? São esses 7 planetas. Essa coisa no centro do 7. Quem que é o 8? É o próprio Sol, ele está no centro desse 7. Né? Quem que é o 13? O 12, ele é o do meio. Né? Então, esse mais 1, ele é o Sol, ele é o do meio. Por isso que é importante essa ideia do mais 1. E o 7 copas, ou o 44, né? Então, eu também não falo no curso do 44. Então, como a gente tem dentro do tarô 44, 55, 66, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre eles. Porque também eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum o pessoal falar disso. Então, ligado ao 44 ou 7 copas. Todo o setenário, né? Ou o arcano 8, que é quem? Que é Lua, que é Câncer, que é Lua, arcano 2, 11, 2, Lua. Então, tá tudo ali, né? O 55 é o 10 de espadas. Tá? Então, aéreo, ligado à Virgem, ligado à roda de Sansara, né? Então, 55 tem outro mistério relacionado ao Graal,
né? Então se diz esotericamente que, ou secretamente, né, que o Graal ele tem 55 quilos, né, que é o próprio 10, né? E parece que tem alguma somatória, desculpa, eu não lembro direito se é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que você chega nesse 55, tem alguma desconstrução desse 55 aqui, que eu me perdi agora, que eu não lembro, mas é um outro número muito representativo, principalmente com relação ao Graal, né? Então você ouve 55, você lembra de Graal. Os números mestres só é o 11, 22 e 33, né? 44, 55 vai ser também ou não? Ah, então, em última análise, todos são. Tá. Tudo que for para, sim. Não, qualquer um, né? Em última análise, todos esses números vão ter alguma coisa para te ensinar, né? Então, em última análise, você tem todos eles como mestres. Mas o 11, ele chama tanta atenção por quê? Por causa dessas coincidências, né? Por causa de Da'at, né? Por causa disso tudo que eu estou falando, né? Sim. Então, eles naturalmente são arquétipos que chamam a atenção. E por ter muitos arquétipos ligados a ele, você nunca para de aprender, né? E aí a questão do mestre. Portal? É como se fosse um portal? Eu vejo não como um portal, mas como esse aspecto marciano forte, um desafio, o aspecto de Plutão forte, de Escorpião forte, de transmutação forte, né? O signo alquímico, né? Sim. Então, essa é a 12ª coisa ali, né? Que nem existe, né? Então, o Sefer Yetzirah, que é esse livro que a gente apoia toda a numerologia, toda a cabala, desculpa, ele diz, de 10 sefiras, não mais do que 10, não menos que 10. Então, Da'at nem existe, né? Então, são esses arquétipos que eu acho que chama tanta atenção aí no 11 aí pra gente. Entendi. E a repetição, né? O ser humano, ele vive a repetição. Ele tá num campo astral, assim? Por isso que você fala Não. Esse campo nem existe, né? Ele é um conhecimento completamente etérico, né? Um conhecimento completamente etérico aí. Então seria legal abrir as cartas e deixar... usar como meditação, como um objeto de... As chaves de consciência. Então, tudo isso que eu falei hoje, né? Então, todos esses arcanos menores que eu mostrei, que somando dá 11, são maneiras de você alcançar o arquétipo do 11 através de uma maneira sem palavras, através do simbólico, olhando isso. Então, da mesma maneira que você faz perguntas para o tarô a respeito de qualquer dúvida que você tenha na sua vida, dessa vez a sua dúvida é o 11. Sim, eu tenho uma pergunta. O que é o 11? Aline, o que é Da'at? Da'at é oculta, né? Então, ela é o grande ocultismo, né? Ela é o grande segredo, né? Da'at, ela tem esse aspecto de transmutação ligado a Escorpião mesmo, né? E também a tradução dela, né? Desse conhecimento, né? Então, quando você vai subindo na Cabala, está ali, inclusive, no meu Básico 2, né? O Básico 2 eu só falo de Cabala. É 100% Cabala, 100% o diagrama. Então você vai subindo nesses mundos, né? Então você tem o mundo de Atzilut, né? O mundo da formação de Yetzirah. Você vai subindo, e quando você chega no momento mais etérico, que é quando você passou os planetas, né? Você está no momento da criação, você tem esse grande abismo, que é esse pulo que você tem dessas sefiras, do ternário, desse triângulo, para o quaternário. Da'at está bem no meio. E esse é o aspecto portal de 11. Você tem que passar por esse conhecimento aí para poder chegar. E ela faz parte do caminho do meio, inclusive, né? Então é um caminho bem auspicioso ali, né? Ela se liga com outros arcanos também sempre etéricos. Então, entre Da'at e Keter, né? Então você tem essas sefiras, a Keter, que é a última, você tem a Imperatriz, que é o arcano 3, que é a própria Vênus, e Binah, né? Ela é 3 também, né? Aqui, Kurusa é o imperador. Então, Da'at, para chegar em Keter, você passa por seu pai e pela sua mãe.
para chegar nesse ambiente. Então, ela é o grande abismo que se chama. Quando você não tem ela na cabala, você olha ali, não, tem um espaço ali, né? Então ela aparece pontilhada, porque ela não existe. Ela é uma coisa completamente etérica. Obrigatoriamente você tem que passar por isso para chegar no 1, 2 e 3, né? Então, 1, 2 e 3 é a trindade superior e você tem que ser etérico o suficiente para chegar lá. E você só chega através do conhecimento disponibilizado ali por Da'at. Através de quem? Através de Plutão, que é quem simboliza essa Sefira, através do Escorpião, né? Escorpião carregada de simbolismos, né? Então, Escorpião é a serpente, né? Que vai, ela ganha pernas, ela vira um lagarto, ela gospe fogo, né? Ela vira um dragão, né? Então você tem esse andar da serpente que acaba também como esse escorpião ali, né? Então, de transmutação pura mesmo, né? Um signo impressionante ali. A pessoa que vai comprar esse curso, obviamente é um profissional, né? Que já trabalha com numerologia, né? Então, o pessoal está comprando, são numerólogos mesmo, né? Então, a ideia, o básico 1 e o básico 2, que o pessoal está comprando, está gostando, é por causa que eu limito, é por causa da limitação que eu faço dos assuntos, né? Então, você fala, pô, tem que estudar teosofia. Mas o que da teosofia? Quanto de teosofia? Né? Então, no básico 1 eu digo, né? Básico são aulas de 15 minutos, então tudo que é básico são aulas de 15 minutos, intermediários são aulas de 20 minutos e avançado aulas de 30 minutos. Tá? Então, esse intermediário são 20 minutos e os outros, os básicos, são 15 minutos, onde eu falo sobre um assunto, termino esse assunto, dou umas sugestões de onde encontrar, né, mais, né, sobre esse assunto e acabou. Você estudou o que eu sugeri ali, você está pronto para a próxima aula. Tá? Então, o básico 1 é ligado à teosofia e à iniciação simbólica. Então, eu explico o que é a iniciação simbólica, os símbolos, né? Tudo, essas aulas de 15 minutos. Tudo bem tranquilo. E a base da teosofia, que é pouca coisa, a gente não usa muito, né? A gente acaba usando mais a cosmogênese, para quem gosta de teosofia, de eubiose, tem os mundos internos, tem essas rondas, né? Então eu dou os PDF com as rondas, com as raças humanas, né? Então qual é a quinta raça, qual é a próxima raça, a sexta, a flogística, tem tudo a ver com o 6, com o 5, né? Então, pensamento ligando isso tudo com números, né? E o básico 2 é só árvore da vida. Ali a gente começa a falar sério. Cada aspecto ali que a gente vai utilizar no estudo da numerologia. Eu não vou além, né? Eu não vou falar de misticismo hebraico, por exemplo. Eu dou só uma ideia, né, em um desses 15 minutos do que é esse misticismo hebraico, mas o nosso foco é no diagrama, né, que é o título do básico 2. Focar no diagrama. O diagrama tem tudo. Tudo que eu falei hoje, eu não falei quase nada de hebraico, né? Quase nada de misticismo hebraico. A minha cabala está apoiada no diagrama da árvore da vida, apenas, né? Que foi as associações que eu utilizei aí. Nada além. E esses números mestres tem a ver quando a gente olha para o relógio assim e vê 11, 11? Então, eles são autoevidentes, né? Esses números aparecem, né? Fica na cara, né? Que eles têm alguma coisa, né? E é 11 e 11, né? 22, né? 2, 2, né? Então, é impressionante. As datas, né? Aí o pessoal fica se perguntando o que está acontecendo. São esses mistérios, né? Então, é um número que permeia tudo, né? Você acredita que pode ser um portal nesse momento? Eu acho que sempre é portal. Se tiver afinado, vai ser um portal. Né? Você está fazendo o que quando bateu esse 11-11? Você está cuidando do seu espírito naquele momento? É um horário sagrado? Por que te chamou tanta atenção? Né? Sim. Você estava meditando? O que você estava fazendo quando era 11-11? Se for um portal, você estava indo para o portal de onde? Né? Então, ou não é? Né? A gente tem que pensar também, né? Se for um portal realmente. É verdade, hein? Orar e vigiar, né? Já Exatamente, né? Então, e também isso vem tudo com mérito, né? A iniciação é ligada
ao caráter, né? Então você tem que ter mérito, tem que ter caráter, né? Então são coisas que são ligadas à iniciação e que facilita você lidar com esses portais aí, né? Imagina, você tá 11:11 no lugar certo, na hora certa, com o pensamento correto. Ali é um portal mesmo, né? Sim, importante você falar isso, hein? Hoje é um dia especial, assim, para os maias, né? Hoje é um dia que fala da criatividade, para você colocar a sua criatividade, para aflorar a criatividade. E é tão legal que a gente acabou afinando a live justamente hoje. Não, e Eu hoje é achei 22 a data também, né? Porque o março é o mês 1, né? É 22 no 1, né? Acabamos de começar o ano, né? olha só, É o dia 2 hoje é o dia 2 do ano. feliz ano novo. Hoje é o dia 2, né? Que é 11, né? Que tem tudo a ver. Eu fiquei mostrando o Arcano 2 o tempo inteiro, né? Nossa, é verdade. Então é legal já começar a partir de hoje, a partir de já, Exatamente. colocar em prática, né? E pensando, né? Essas sugestões que eu dei aqui, né? São para Esse estado de tarô que você consciência. ganhou, é um tarô que você deu pra gente, virtual? É. Ai, que legal. Nossa, bem Então, legal. os seus alunos vão ter, então, né? O pessoal novo que chega agora vai ter, porque você vai disponibilizar ou não, Eu não virtualmente. sei, não. Quem me deu aqui não contou de onde veio, não. Só tô brincando. Não, Eu não sei, não. aquele que você deu pra gente, que você Ah, deu o pra PDF. gente. Sim, esse aí, tá disponível, né? E nos cursos, eles todos têm todos esses PDFs, né? São lotados de PDF. É. Esse estudo que eu fiz hoje tem um PDF, porque é meio estudo meu, né? Eu tenho O o que PDF das cartas. você dá de conteúdo, nossa. Muito Então, tem conteúdo. bastante coisa. Bastante coisa. E esse daí do tarô menor só teve aqui, né? Eu não sei se eu vou falar muito de tarô menor, se o pessoal se interessa muito por tarô menor dessa maneira, né? Porque tarô menor é legal para você fazer mesmo o vaticínio mesmo, né? Pensar mais Olha, nesses. do jeito que você está colocando aqui agora, tá bem legal. Eu acho que as pessoas iam gostar, sim. Eu vou fazer alguma coisa do tarô menor. É um tarô impressionante, né? Eu adoro o tarô menor, né? Quando eu estava fazendo os estudos dos tarô cigano, tarô boêmio, né? Eu adorava, porque o tarô maior ele é sério, né? O tarô sério, né? O negócio Tarô boêmio é muito sério. bom. Então, aquele tarô dos ciganos, né? Eu acho muito bom esses tarôs aí. E esse menor, ele é legal porque ele é 100% numerologia. Eu falei 100% de números hoje, né? A iniciação é numerologia, né? Por isso que eu acabo dando aula em numerologia ou falando para numerólogos. Porque tudo é ligado a número, né? Então eu falava 56, falava o que que era. Falava 14, falava o que que era. Né? Então a iniciação, ela é numerologia na realidade. Por isso que eu acabo tendo tudo mais ou menos na cabeça. Isso eu nunca pensei como numerologia. Mas aí o pessoal começou a sugerir, começou a pedir aula, né? Esses cursos todos, né? Eu descobri que era tudo numerologia mesmo. Só que nesses aspectos maiores aí que eu costumo trazer. E eu trago mesmo de propósito, né? Porque, como eu comentei, o que já foi falado, né? Está sendo repetido, está sendo falado e tal. Então, acho legal eu trazer uma coisa bem diferente aí, que não foge ao tema, né? Isso é um estudo de escola de iniciação, né? Não é nada especial. Muita gente faz esse tipo de estudo. É que aqui no meio aqui que a gente convive não tem. E aí esse pessoal fica quieto, né? Eles não saem falando, né? Muitos juram segredo, né? E tal, né? Então é uma coisa aqui que eu estou falando, porque eu não vejo em lugar nenhum aí essa leitura do tarô menor dentro da numerologia, dentro do 11. Até hoje fico querendo entender para que segredo. Então, o segredo acabou. Já era. Acabou, não tem. Não tem mais, né? Tudo já está aí, né? Só você fazer as perguntas corretas ali no Google, lá você chega. Eu não fiz muito mais do que isso. Se o problema, se eles estão com medo, assim, por exemplo, se eles falam, o conhecimento é perigoso. Mas se a pessoa não entende, ela não vai conseguir aplicar, né? Não, e eu sou a favor de sair falando mesmo, né? Era de aquário, não, já era. E não tem nem o que
e não tenho nem o que segurar, né? Já era, tudo que eu falei aqui hoje podia ser segredo, agora já não é mais. Já tá aí na internet aí. Já estava, né? Eu não tirei do nada. E além de Então, falar, você ainda ensina a pessoa a aplicar, né? então, quem quiser ver mais a fundo, né? Então tem lá os cursinhos lá da Hotmart lá e as aulas particulares, né? Que agora eu vou voltar com elas. Parece que está voltando a ter procura, né? Grupos de estudo de numerólogos. Esse negócio de numerólogo chamou bastante atenção mesmo. O pessoal está achando interessante essas maneiras de pensar a numerologia. Porque eu acho que o numerólogo, no fundo, é um cara apaixonado por números, né? Pelo menos os que eu converso. Então, mais arquétipos, né? Mais maneiras de pensar. E aí, como uma pessoa que vive para isso, eu basicamente vivo fazendo isso, né? Se não fosse esses cursos, ninguém ia ficar sabendo e tal. Mas como tem pessoa perguntando, eu vou mostrando, né? Mas isso aí são coisas que eu fico fazendo aqui em casa aqui. Deixei tudo para estudar. Eu gosto de estudar essas coisas e ficar aqui. Perfeito, perfeito. Como que se aplica assim na tua vida? Dá um exemplo assim pequenininho, assim. Eu acho que a noção de identificar sinais, né? Ver o mundo como um grande símbolo, né? O meu canal começou como Oculto em Tudo, né? Porque é isso que no final eu via, né? Eu não consigo mais ver um filme sem ver os 4 elementos ou a jornada do herói, né? Então, e eu faço isso, né? Então eu vejo filmes pensando dessa maneira, né? Eu vejo lembra a série que eu fiz sobre o Labirinto, né? Então eu tenho aqueles estudos sobre outros filmes, A História Sem Fim. Eu tenho estudos sobre alguns filmes assim, por quê? Para identificar. E quanto mais conectado você está, mais você percebe esses sinais, né? E a ideia de você perceber mesmo, né? Ninguém te fala, é nada, você vê. É a linguagem dos pássaros, né? Que eles falam, né? Você está ali identificando esse símbolo. E aqui, estando num lugar como você lida com animais, né? Então eu encontro cobra morta, eu encontro passarinhos de várias cores, eu encontro tartarugas. Então eu acabo sendo cercado por coisas assim, simbólicas também. Animais são coisas simbólicas, né? Então, estando exposto aqui, né? Que eu me exponho mais, né? Para ter símbolos, para ter contato com essas coisas. Tento manter a vibração através de música, né? Então eu sou músico, eu tenho um gosto bem apurado, né? Eu escuto só música realmente boa, né? Música realmente marcante, né? Então, essa história aí de Spotify, de ficar tocando que nem radinho, ninguém sabe o que está tocando, o que é isso. Eu não, eu vou escolher um álbum, né? Eu escuto um grande álbum, a história do rock ali, do início ao fim, né? Para quê? Para manter a minha vibe realmente alta, né? Então, para estar afinado quando esse momento chegar, quando o portal 1111 tiver, eu quero estar ali na praia, no sol, né? Eu quero estar ali bem nesse portal, né? Então, identificar. Então, no final das contas, eu consigo reagir melhor ao mundo ou a esses símbolos porque eu os identifico antes, né? Tá, então é como se você estivesse constantemente em meditação. Eu tento, né? Isso, porque faz parte das disciplinas, né, mentais, né, você manter, né, inclusive Dharani, Dhyani, né, faz parte, inclusive, daqueles passos do Patanjali, né, de você estar sempre ligado, né, ligado no agora e nos sinais, visão bem aberta, ouvido aberto, né, vendo o que a natureza tem a dizer ali, porque nada é por acaso, né, então eu acho que no fundo o estudo do simbólico é para ver como esse invisível, né? Isso é da arte, na realidade. Eu estou buscando da arte, né? Você sabe que virou e mexeu, eu convido alguém da... Ai, gente. Escapou aqui a palavra. A Raquel tá aí agora assistindo a gente, da projeção astral, né? Que fala de projeção astral. Virou e mexeu, eu chamo. Outro dia eu falei com o Alexei, que é um professor super legal. Na semana que vem eu vou falar com o professor Fauk, né? Que é lá do grupo que você tá, Isso, Aliás, não sei se eles estão nesse grupo. Ixi, é tanta gente da projeção astral que eu conheço que eu já nem sei quem é de que grupo. Mas
Aí eu tô pensando em você, você tá aí falando sobre estar consciente, né? Atenção plena no agora e mais, ligado aos símbolos, né? Tem Tudo tudo a que... ver com projeção astral. Não. Quando você dorme, você tem projeção astral? Não, Acontece? não, Se não apaga? lembro. Não lembro. Não tive. Eu já tive sonhos lúcidos algumas vezes, Sim. onde eu tinha um certo controle ali, mas eu não tenho, não. Tipo, durmo bem, durmo cedo, né? Durmo que nem uma pedra, assim, sem E vai problema. lá para Mas Agatha. eu acho que quando tiver que acontecer mesmo, vai, né? Eu não Já fico buscando, vai de não. uma Eu acho que vez. um dia ou outro, eu vou ter essa experiência aí, né? Eu acho bem válida, né? Bem válida. E meus Eu relatos são acredito, impressionantes, né? eu acredito que sim, porque você está constantemente em meditação, porque Isso. você está conectado com a natureza, você está conectado com símbolos, né? Cercado aí por tarôs, o tempo todo É, manuseando, né? aqui é. Então, eu acredito que a qualquer momento você vai. Isso, eu não sei. Os exercícios, esses exercícios de atenção, são exercícios também ligados, né, à projeção. Quando você vai Sim, pensar em projeção, né, são exercícios de se manter o foco, né? Eu sim. gosto muito de um do Samael Onveor, que fala muito sobre isso, né, Hum, de projeção astral. sim. Acho que toda a sociedade gnóstica deles é baseada em projeção astral, né? Então eles têm vários exercícios. E quando eu estava estudando a sociedade gnóstica, agora eu não leio muita coisa do Samael, mas eu li muito Samael, e ele tinha esse lance da chave Sol, que era você ter objeto, lugar, e o S eu esqueci, não sei se era a situação, mas o que que é? Quando você está sonhando, você aparece nesse lugar, né? Então, se você pensa assim, como eu cheguei aqui, né? Então, durante essa live eu sei como eu cheguei aqui. Então, objeto, ó, o celular está aqui, lugar, meu quarto. Se eu consigo ter esse raciocínio, eu estou acordado. Agora, se eu fico fazendo essa pergunta durante o dia inteiro, quando eu durmo, eu faço essa pergunta dormindo. E foi assim que eu tive minha primeira experiência. Eu fiz essa Nossa, super. pergunta dormindo. Eu estava segurando um boné, eu não uso boné. Aí eu falei, mas o que eu fico segurando esse boné? O O do objeto. É o objeto. Sim. Aí eu tive consciência, falei, meu, eu nem tenho boné, eu estou sonhando. E foi a primeira experiência aí que eu tive ligada a sonhos lúcidos aí. Bem longe dos relatos, né? Dos relatos impressionantes, né, do Tem, pessoal. tem uns relatos impressionantes. Aí, ó, olha a Raquel Aí falando, ela, sim, vai só trazer a lembrança. É necessário isso. observar detalhes do dia a dia, é um treino mesmo, não é? É um treino, e Mas, é o mesmo treino que eu faço, né? Então eu não sei porquê, né? Eu acho que ainda não estou precisando, né? Quando vier o meu, quem me cuida de mim aqui me pega e me leva, porque pelo que eu soube é assim, né? Quando você já tá tem um levando. ponto. Então, às vezes eu estou aprendendo um monte de coisa no astral e eu não sei, Tem ou trazendo, né? né? Porque a Trazendo gente pra gente. repete o condicionamento, né? Então, para quem fica o dia inteiro mexendo com tarô, quando dorme tá pensando nele também, né? Então, eu acho É que um dia ou igual, outro eu vou ter alguma coisa. é a mesma coisa, só tá num outro plano. Mas é tão real que nem sabe se É, se tá em projeção ou não, né? isso. Mas eu E acho que tem a teosofia condena, né? A teosofia condena. é por causa da falta de consciência. Então você não pode perder a consciência em nenhum minuto, em nenhum ritual, em nada ligado à É, teosofia ou biose, né? Então você está sempre consciente. E tem aquela famosa frase da Blavatsky, né? Que no astral, embaixo de cada rosa, você tem uma serpente, né? Uma coisa assim, né? Então, uau. tem eles fazem várias reservas a respeito da viagem astral. Já o nosso amigo senhor Ademar Ramos, ele incentivava, né? Ele Ele, falava que tinha que fazer mesmo, né?
A viagem, a meditação consciencial nada mais era do que um convite para fazer uma viagem astral. Só que como a dele envolvia a egrégora ali do globo azul, e ele sugeria você só ser uma lente, né, onde você não tinha controle nenhum, então a ideia dele é outra, é ser levado por essas entidades para ter, né, essas experiências que ele contava. Né? Então é diferente um pouco. Eu me lembro que ele falava que não era para ficar forçando a barra. Não pode forçar, né? Por isso que eu espero, né? Eu fico aqui. Quando der uma hora... Que assim seja, né? E aí eu acho que eu vou estar em boa companhia ali na hora, vou estar preparado. Não tenho pressa, não. Então, e eu falo que fico lendo, que fico estudando, às vezes eu paro. Eu não me vejo obrigado, né? Então, às vezes eu fico um mês sem fazer nada, vendo filme mesmo, né? Relaxando a cabeça, né? Então, eu nem me sinto obrigado a estudar todo dia. Às vezes eu tenho uma fase de muito estudo. E quando eu estou fazendo o curso, por exemplo, é zero de estudo. Porque o só estado de fazer presente coisa. é isso, né? Se você está pleno, se você está se forçando, você não está pleno. Né? Não. E não vem, né? O forçar atrapalha o seu mental. Ele polui todo o seu mental. E aqui é mental cristalino que a gente quer. Né? Então, essa que é a ideia. Não só mental, como você tem gatilhos hormonais, né? Isso, o corpo, né? O corpo vai responder por toda essa tensão aí, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem que ficar tranquilo quando for a hora, né? Quando for a hora, o discípulo, o mestre aparece, né? Então é isso mesmo. Fica tranquilo, faz o melhor que você tem que fazer. Eu sigo nos meus estudos aqui e já era. Eu invejo, viu? Eu achei impressionante esses os relatos. Mas não é só os relatos, né? Você pega a conscienciologia, você pega o livro do... Como é que chama o cara? Vieira. Valdo Vieira. O índice do livro do cara já tem mais informação do que qualquer outro livro de viagem astral, né? Então, o nível que ele estudou, né? Então, você tem essa vertente, o Wagner Borges, né? Que a Raquel vai bastante, mas tem também a conscienciologia que ele levou para esse nível científico mesmo, né? Eu não sei se eu gostaria tanto, né? Mas o livro que eu acabo tendo como referência é o dele, né? Aquele índice lá é impressionante. E aquela história dele ter escrito um livro com o Chico Xavier, né? Um em cada cidade, né? Então, o nível de controle que esses caras tinham do corpo deles, né? Eu acho impressionante a história ali do Valdo Vieira, né? A Conscienciologia é um negócio grande, né? Antigo, né? Você tem templos e tal, né? Você tem as tertúlias dele, né? Eu vi bastante. Eu acho bem legal. E o livro dele também, eu acho bem legal. Uma referência aí, né? Você não encontra nem em outros idiomas tanta coisa quanto no livro dele. Sim. Então, menino. Bom, voltando aqui sobre a numerologia, sobre o seu curso, vamos para poder fechar a live. Peraí, deixa eu ver. Então. Aí, ó. Raquel. É que a Raquel deixou escrito aí, sim, a primeira versão do Valdo é mais fácil de ser entendida, ele foi grande pesquisador dessa área. Pesquisador, foi mesmo. Né? Foi. Quando eu tinha... As primeiras coisas que eu tive foi acesso ao PDF desse livro dele. É um universo que ele apresenta. Diferente um pouco do que a gente vê aqui, né? Dos relatos e tal, né? O negócio dele era um pouquinho diferente. Eu acho legal. Dá para trazer a numerologia para esses assuntos? Tá, né? Claro. Então. É a chave dos símbolos, né? É a chave dos símbolos. Né? Então, que números estão relacionados? Me parece que no astral os números são ao contrário, né? Tem esses detalhes também, né? Eu não manjo muito, não, mas é um lugar meio capcioso, né? Por isso que tem todas essas histórias, né? Tem todas essas reservas dentro das escolas, né? Sim. Parece que os números são ao contrário, as coisas são ao contrário ali, né? Então eu não sei como trabalhar esses números, não. Então, seria um motivo de eu fazer, né, esse tipo de viagem. Trabalhar numerologia. Aí, ó, ótima ideia. Vamos ver se um dia eu consigo. Para saber como que é lá do outro lado. Né? Seria legal ali no astral ali. Bom, então você quer fechar? Deixa eu falar então. Finalizar. Por favor. Fiz esse básico 1, esse básico 2, todo mundo está convidado aí para dar esse primeiro passo no que eu falo, né? Então,
ali eu pego nessas aulinhas de 15 minutos, eu vou jogando os temas principais. Então são 6 aulas de 15 minutos no Básico 1, falando sobre o que é iniciação simbólica, o que é teosofia, não falando tudo, mas limitando esses assuntos. Até onde estudar dentro da teosofia para falar de numerologia, tá? Então, você não precisa fazer iniciação, né? Então, eu vou sugerir alguns materiais. O Básico 2, só Árvore da Vida. Todos os termos hebraicos ligados à Árvore da Vida eu apresento lá. Então, quem já tem alguma instrução dentro da teosofia, já tem um pouco dessa ideia do que eu estou falando, pode falar direto lá no Básico 2. Dentro do Hotmart, eu deixei certinho as aulas, né? Eu sou bem organizado, né? Então tem as aulas, os temas e os subtemas, estão todos ali, tudo bem organizadinho. Os intermediários eu vou soltando vários, então tem esse intermediário dos mistérios maiores, e agora esse intermediário que eu estou lançando hoje, 11, 22 e 33, tá? Utilizando aí o tarô maior. E o avançado, tem os cursos de astrologia também, então tem a astrologia de iniciação, né, ligada ao tarô, a cabala, tem o básico, intermediário, avançado, tem esse dos 7 copas, que é bem legal, né, então esse setenário, tem um de cabala avançada, muita coisa eu já tinha pronto e eu vendia no YouTube, né, lembra? Eu vendia o curso, né, o linkzinho, então já tinha muita coisa pronta. Foi só passar para a plataforma. Pro Noé, falar aqui. O Big Bro. Vai lá, Big Bro, vai lá. Tchau. Mal criado, fica latindo. Pronto. Aqui é o galo. Adoro o Pavarotti. Chamou ele de Pavarotti, ficou o dia inteiro cantando, é 10 horas da manhã, é 11h30 da tarde. Ele tá ali, ele não dorme, ele só canta só o Pavarotti. Caramba, que galo diferente. Ele vem na árvore na minha orelha aqui. Não sei não, viu? Com essa coisa de simbologia, né? O galo tá cantando aí. Ele anuncia o sol, né? Mas ele não tem uma simbologia muito boa, não. Ele é ligado como se fosse a parte sexual masculina, né? E traduzindo em inglês, né? O cock, ele é também um nome meio feio aí ligado ao órgão sexual masculino. Ele é galo também, né? Em francês é coq também, né? Quem lembra aquele tênis Le Coq Sportif dos anos 90? Tinha um galinho ali, né? Mas o galo também dentro dos gnósticos antigos, aqueles primeiros gnósticos, o galo com rabo de dragão, né? Era o Aldebaoth, né? Então ele está ali como um dos criadores ali, os 12. Então o galo tem um monte de simbologia. Dentro da mitologia grega ele também tem uma simbologia. Ele foi um cara que viu Vênus traindo Hefestos com Marte. E ele falou que ia contar para todo mundo quando o sol nascesse. Aí eles se transformaram em galo. E eu acho que em grego o nome desse cara ainda é Galo, até hoje. Galo tem uma série de simbologia aí, eu gosto. Gente, que louco. Tem de tudo, Alan. Galo de briga, né? Galo é bicho. E eu acho que esse aspecto de anunciar o sol também, né? Sim. Gente... Bom, então, Ocimar, que delícia conversar com você. Se deixar, a gente fica aqui o tempo todo falando, né? Vamos aí. Bom, então é isso. Mais um lançamento com você. Que bom. Vamos ver se traz mais sorte aí. Fico feliz pela confiança, pela amizade. E o pessoal vai gostar muito desse seu curso. Você é ótimo. O negócio é que você joga conteúdo mesmo para as pessoas sem dó. Tem bastante conteúdo. Né? Tem bastante conteúdo, sim. Então é 15 minutos de bastante coisa, né? Pois é. Então é o seguinte, eu vou fazer um brinde, não sei se você tem chá, mas eu tenho. Eu tenho sim, hoje eu deixei o chá aqui, agora eu tô sabendo. Chá. E vamos fazer um brinde. Um brinde para todos. Meu chá é de presença. O meu é de água cidreira que eu tinha aqui. É bom. Para dormir é bom. Olha aí, maravilha.
Eita. Linda. Pessoal, muito obrigada pela presença, né? O respeitável público, gente boa, né? Gente Então, boa. cheio de amigo, né? Que legal. Fazia um tempão que a gente não se encontrava aqui, né? Numa live. E eu estou bem feliz com a presença de todos, bem feliz com a presença do Ocimar, tão querido. Né? Muito obrigada, muito boa sorte para você, que todo mundo compre. Ai. Link na descrição, link na bio, link na descrição. Legal, agradeço também a presença, o convite, né? Eu me convidei também, né? Dessa vez. E é isso, sempre bom conversar. A gente se encontra, né? Sempre. Agora eu tô fiquei sem ir para São Paulo, a gente parou de se ver um pouco, mas vamos continuar aí, conversando. Sim. De boa. Então tá, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Noite. Até mais. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal.